Olá, eu sou Beto Largman, sou colunista de tecnologia, inovação e mercado aqui da Band News FM. Está começando mais uma edição do videocast O Rio é Tech. Vou falar um pouco sobre um assunto muito legal. A gente estava conversando e estava todo mundo muito entusiasmado, muito legal. Vai ser bacana esse programa. A gente vai falar um pouco sobre a pandemia, mas pós-pandemia, porque a pandemia forçou as empresas a buscarem soluções para continuarem funcionando e os colaboradores trabalhando em suas casas. Só que agora essa fase já passou, foi uma fase de muitas experimentações e a gente quer saber agora quais modelos estão emplacando, quando a gente fala de modelo de trabalho, né? E para falar sobre essas questões, eu estou recebendo aqui a Cássia Tavares. Ela é especialista em gestão de pessoas e é uma apaixonada por RH e pelo poder da transformação que essa área tem nas pessoas e nos negócios. Seja bem-vinda, Cássia. Obrigada. Também aqui, ao meu lado, o Daniel Orlean, que me ajudou muito na concepção dessa edição do Rio é Tech. Agradeço ao Dani. O Dani é empreendedor, é líder e é executivo de empresas com base tecnológica, fundador e co-CEO da Volts, que é a primeira fintech do setor elétrico. Obrigado pela super ajuda. Valeu, Dani. E ainda temos aqui o Diego Cidade, que é CEO da Academia do Universitário, é LinkedIn Top Voice, colunista de carreira da Exame, colunista sobre geração Z nas startups. Enfim, o currículo é enorme, não deu aqui não, apesar da pouca idade. Tudo beleza, Diego? É um Seja prazer bem-vindo. estar aqui. Obrigado. Eu vou começar falando um pouco aqui sobre algumas afirmações polêmicas e eu queria que vocês fizessem suas observações, né, e dessem suas opiniões sobre esses assuntos, né? O CEO da OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, o Sam Altman, ele disse recentemente que o experimento do trabalho remoto foi um erro e que já acabou. Já o Elon Musk, cara super polêmico, que é o dono da Tesla, né, da SpaceX e do Twitter, ele afirmou que considera o trabalho remoto moralmente errado porque acredita que as pessoas são mais produtivas presencialmente e ele criticou quem permanece em casa trabalhando enquanto os trabalhadores braçais não têm a mesma possibilidade, né? Para ele, a classe do laptop vive em La La Land, completamente fora da realidade. Existe até uma expressão chamada flex shaming, que é alguma coisa como a vergonha do trabalho flexível. Então eu queria que vocês comentassem em cima dessas afirmações, expressando tanto os seus pontos de vista pessoais, como os que vocês veem nas suas empresas e nas empresas do Rio, do Brasil, do mundo. Cássia, pode começar. Show. Olha, eu respeito a opinião deles, né? Mas eu acho que o trabalho remoto ele tem uma série de benefícios. E acho que, de fato, ele é uma tendência e ele veio para ficar. Acho que o pano de fundo do trabalho remoto é a flexibilidade, né? E é tão importante quanto você respeitar a flexibilidade é você conhecer o negócio que você... o seu negócio, o seu público, o perfil, para entender qual a melhor maneira de implementar o trabalho remoto. E é uma tendência mundial. Eu vejo isso... Hoje eu trabalho 100% remoto. Hoje eu lidero um time na Itália. Então, a minha realidade é trabalhar 100% liderando meu time, com rituais, etc., daqui do Brasil. E é a mesma realidade no grupo da BIP, né, que é onde eu trabalho. Então, assim, é uma tendência mundial, uma tendência que, na minha visão, veio para ficar, que tem muitos benefícios, tem questões, desafios, que eu acho que a gente vem aprendendo, a gente vem experimentando. E apesar de já ter passado a pandemia, eu acho que a gente continua experimentando, né? E aí a importância da gente entender o negócio que a gente está inserido e também o perfil das pessoas que fazem parte do nosso negócio para a gente aplicar o melhor modelo. Mas eu sou uma defensora do trabalho remoto, uso e abuso do trabalho remoto e procuro tirar o melhor que o trabalho remoto tem para a minha vida pessoal e profissional. Perfeito. Dani, como é que você vê Excelente, Beto. essas afirmações? Bom, primeiro, é interessante, né? Vou falar uma frase que ela é até esquisita por natureza, mas eu costumo pensar que qualquer generalização ela já é potencialmente errada, apesar disso também ser uma generalização, né? Quando a gente vê o Elon Musk falando que todo mundo é mais produtivo presencialmente,
ele não leva em consideração exatamente muito do que a Cássia falou, né? Cada trabalho é um trabalho, cada pessoa é uma pessoa, cada cultura que você cria tem suas peculiaridades. Então a gente pode ver empresas que até antes mesmo da pandemia já trabalhavam usando a flexibilidade, que valorizavam a autonomia frente ao controle, o comprometimento frente a você trabalhar tarefa a tarefa, acompanhar tarefa a tarefa. Então, eu acho que a gente tem, na flexibilidade, eu não gosto também de falar de trabalho remoto, eu gosto muito de falar de flexibilidade. Gosto muito de falar de como você conduz em cada situação a melhor cultura e o melhor modelo de trabalho. Então, é curioso quando a gente vê uma afirmação exatamente de alguém que está trabalhando com tecnologia de ponta, falando de exploração do espaço, trabalhando com internet em todos os lugares, dizer que a gente vive em La La Land, né? Na verdade, a gente tem muita diversidade no mundo, no país, né? Nos locais onde você tem que identificar qual é a melhor forma de trabalho para cada um. Mas mais curioso ainda é ver o Sam Altman, né, falando isso. Um cara que tem trabalhado hoje e que está com uma das empresas que está chamando mais atenção no mercado, trabalhando com inteligência artificial, generativa e por aí vai. E aí, quando eu vi essa afirmação dele, eu fiz uma provocação, né? Isso é muito legal. Eu perguntei para o ChatGPT o que ele achava da opinião do Sam Altman. Eu falei, olha, o Sam Altman disse... ele foi contra o que o cara falou. Mas foi interessante porque foi uma resposta equilibrada, né? Porque o ChatGPT, obviamente, ele trabalhou com bases de aprendizado durante muito tempo, com muitas visões, com muitas empresas, com muitos casos de sucesso. Foi super ponderado, né? Foi ponderado. Então eu perguntei para ele, olha, Sam Altman falou que o experimento de trabalho remoto foi um erro que deveria acabar. O que você acha sobre isso? Ele falou, olha, dizer que é um erro é muito forte. A gente tem pontos positivos, a gente tem pontos negativos. Os pontos positivos nessas situações, os pontos negativos nessas situações. E é exatamente disso que eu acho que a gente pode discutir aqui. Em que situações o trabalho remoto e a flexibilidade traz coisas boas, traz benefícios, e em que situações a gente precisa trabalhar muito olho no olho, a presença física. E eu acho que isso dá um programa de 2, 3, 4, 5 horas aqui. Eu vou deixar contigo essa condição. Diego. Eu fico pensando muito porque são pessoas que estão muito focadas em projetos inovadores. E eu fico trazendo um ponto de como são squads, são pequenas empresas, são pequenas óticas ali que estão olhando sobre o projeto. Eu levo em consideração a AU, né? Hoje a AU somos 30 colaboradores. A AU, vamos lá. O que é a AU? Perdão, a Academia do Aniversário é minha HR Tech, né? Focada em estágio. Eu estou há 5 anos empreendendo. Ela nasce ali em 2018 e aí a gente... 2019 que ela começa a fazer processo seletivo para grandes empresas e tal. E eu estou muito perto da geração Z e tal. Mas a minha ótica para a própria Academia do Aniversário, com 30 colaboradores. Então a gente está falando sobre um produto que precisa de muitas ideias, de muitas discussões, de brainstorms infinitos e de fazer product discovery, que é a gente poder falar com os nossos clientes, falar com os universitários e poder ter um entendimento do que o nosso produto vai trazer. Se eu trouxesse as pessoas para o presencial e se a gente ficasse pelo menos 3 dias na semana conversando, o quanto que isso ia ser mais produtivo do que a gente só ter algumas reuniões fixas, algumas coisas espaçadas e aquilo ali se perder no meio do caminho. Então, exemplo, meu sócio, o Iago, quando a gente vai presencialmente, a gente vai mais do que todo mundo, porque a gente consegue ter discussões mais profundas, a gente consegue ter aquele almoço que a gente vai poder trocar aquela ideia. Hoje o Gabi veio aqui com a gente e eu trouxe coisas para o Gabi que se ele não tivesse presencialmente comigo, ele não teria sabido naquela hora. Então, é isso que eu penso que é o diferencial e, claro, da flexibilidade. Então, concordo muito com o Orlean, com a Cássia. São momentos, né? Então, e senioridade também, que é a grande questão. Porque o sênior, ele sabe se comunicar de forma assíncrona, né? Então, a gente está falando de coisa global. Então, a Cássia comentou aqui nos bastidores que 4 horas da manhã tem reunião. Será que essa reunião não poderia ser algo assíncrono, que ela depois, quando ela acordar, ela vai ler e vai tomar ação? Então, eu estimulo muito isso para o meu time, mas o meu time é majoritariamente júnior e eu sinto que eles precisam estar presencialmente para eles poderem estar tendo noção da realidade, porque eles se perdem no meio do caminho, mesmo que eu documente as coisas que eu deixe ali, eles não olham. Eles não abrem para olhar, eles vão fazer o deles ali, eles vão pegar as tasks, vão acordar, eu tenho essas tasks aqui, então vou fazer essas tarefas e tá tudo bem. Depois eu vou reclamar, tá? Eu vou reclamar porque eu não tô entendendo para onde a gente tá indo, eu vou entender. E reclama mesmo. Então, assim, sou muito mais a favor pro sênior do que pro júnior. A gente pode comentar? Pode, não. Eu não sabia disso. Eu perdi esse papo aí no jogo. É bacana, interessante esse insight aí. Eu não sabia disso. Eu acho que o trabalho remoto, a flexibilidade,
ela traz uma coisa muito forte, que é a responsabilidade, né? A autorresponsabilidade. Disciplina, né? Então, assim, eu te entendo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um trabalho que a gente precisa começar a fazer com as pessoas no ambiente corporativo de fato, incentivar que as pessoas sejam autorresponsáveis, né? Eu acho que o autoconhecimento, a disciplina, a gestão do tempo, ela é aliada a qualquer modelo de flexibilidade. Sim. Porque você tem que ter responsabilidade para você conseguir lidar com a flexibilidade, né? Então, até tem uma frase da Netflix que fala da liberdade com responsabilidade. Eu amo. A liberdade, ela traz responsabilidade. Então, acho que tem um exercício de cada indivíduo olhar para si Sim. e falar, caramba, qual que é a parte que me cabe aqui para que eu usufrua dos benefícios que a flexibilidade tem para mim, que a liberdade tem para mim. Eu vou até fazer um cortezinho aqui, porque sempre me chamou a atenção, Cássia, a gente estava conversando sobre isso, Cássia é de RH, né, A vida toda. na veia total, e eu nunca entendi porque as empresas não davam o devido valor a essa, né, parte, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, se mudou, se as coisas estão evoluindo, se, né, os líderes já estão vendo isso como, né, que o RH é estratégico para o negócio, que parece que é só o core business que é importante, né? Fala um pouco dessa mudança, Legal. você que está vivenciando isso, por favor. Olha, eu comecei no RH exatamente no momento que o RH era DP. Era só isso. Contratar e demitir, né? Contratar e demitir. É isso. Eu acho que o RH ainda tem um pedaço neste lugar, tá? Eu acho que a gente está num processo de transição, mas eu acho que a gente tem um exercício até da mentalidade de profissionais de RH, de também enxergar essa onda do RH cada vez mais estratégico e entender o que precisa fazer para assumir este papel nas empresas. Porque a gente vem de um lugar... Eu lembro que quando eu comecei no RH, no DP, eu respondia pro administrativo, pro financeiro. A gente vem de um lugar muito processo, muita burocracia, e cada vez mais as pessoas e os negócios eles estão demandando da gente um olhar mais direcionado para negócio e estratégia, pessoas, e às vezes a gente sente a dificuldade de fazer, os próprios profissionais de RH, tá? Sentem a dificuldade de fazer aquela transição. E aí acaba que alguns negócios ainda não conseguem enxergar esse valor, né? Então, eu vejo ainda, mas eu já vejo assim, um caminho que o RH, uma onda do RH cada vez mais fazendo um papel até de conexão entre negócio e pessoas. Eu vejo esse movimento, mas é um movimento que oscila, porque o RH ainda tem muito assunto processual, muito assunto burocrático, que também não dá para deixar de olhar, né? Aí que eu acho que a tecnologia, ela também eu acho que é outro papo para a gente aqui no futuro. Falar daqui a pouco. Não, vamos a falar tecnologia, ela entra como aliada do RH muito nesse sentido. O que pode tirar ali de processo de burocracia para que o RH cumpra de fato a missão, que é ter esse olhar aí de pessoas, negócio e como é que faz essas duas coisas se darem bem, porque no final do dia é isso. É isso que a gente precisa fazer ali nas organizações. Acho que eu te respondi. Sim. Fui, voltei, mas foi, né? Sim. Eu queria, então, até pegando um pouco essa fala da Cássia, eu queria saber do Daniel, porque eu soube através dele de um processo que rolou, que eu quero que ele conte, e se isso veio de RH, se veio de colaborador, como é que a empresa apoiou, não apoiou, enfim. Durante a pandemia, me corrija se eu estiver errado, mas parece que durante a pandemia, um dos funcionários, dos colaboradores lá era da Volts, da Volts, ele estava trabalhando de casa, né, e tinha um filho pequeno e o filho queria ir no trabalho do pai, só que não podia ir no trabalho do pai. O trabalho do pai físico não podia ser visitado. E aí, acho que ele, Dani vai falar mais, criou então um metaverso, um espaço no virtual. Aí ele mostrou para o filho no virtual o trabalho dele. Eu achei isso sensacional. Como é que foi todo esse processo e onde está essa história toda? Parou com o final da pandemia? O que vocês aprenderam? A história é fantástica, cara. E aí eu só queria, até para te responder isso de uma melhor forma, eu queria voltar um pouquinho. Vamos. O quanto que eu fiquei surpreso, assim, né? Porque eu conheço o Diego há um tempo e é talvez um dos creators, né, mais produtivos, prolíficos que eu conheço. Ele tá sempre produzindo, sempre acompanhando. E eu olhava para ele e falava assim, pô,
Vou chegar lá, ele vai defender o trabalho remoto, a flexibilidade Pois é. de forma incontestável. Quero aprender. E ele veio e colocou esse contraponto, né, dos perfis, digamos assim, mais júniores. E Cássia complementou muito bem com essa questão da autorresponsabilidade. Eu acho que esse caso mostra isso muito bem na prática. A Volts, né, ela começou em maio de 2020, que, como eu falei assim, a gente não sabia se era Caramba. o início da pandemia, o meio da pandemia ou o final da pandemia, né? E a gente tinha uma missão de lançar uma startup ligada ao setor elétrico, né, que envolve basicamente a gente que está na ponta recebe a distribuição de energia, mas tem geração, transmissão, vários players. Mas o mais importante é as pessoas ao final do mês ou durante algum momento do mês pagam suas contas, né? E durante a pandemia a gente tinha 2/3 das pessoas que pagavam as contas do Grupo Energisa, de onde a Volts surgiu, pagavam em lotérica, às vezes até em outra cidade. E a empresa já vinha alguns anos antes até da pandemia trabalhando a digitalização dos seus serviços. Seja você fazer um pedido, uma nova ligação via aplicativo, chatbot e tudo mais. E a gente foi criado para ajudar nessa digitalização. Só que em maio de 2020, eu não tinha opção de trabalhar presencial. Eu não tinha opção de criar uma empresa que funcionasse no presencial. Eu tinha, sendo a favor ou contra, eu nem sabia sabendo se eu era a favor ou contra, que criar uma empresa que funcionasse no mundo digital. Então, eu, meus sócios, né, o Thiago e o Dantas, a gente começou a criar a empresa contratando pessoas já com essa mentalidade que vai ser flexível, vai ser remote first. Acho que a gente ainda vai falar de remote first, que é diferente você ser remote first do que você ser presencial ou remoto, né? Eu aprendi isso muito durante esse tempo. Então a gente foi contratando pessoas e muita gente de tecnologia. Hoje, 50 e pouco, 60% do nosso time é formado por pessoas de produto, UX e tecnologia. UX é toda a parte de Interface, experiência né? com o usuário, né? Experiência. Interface, o que você vê como cliente. E eu conto isso, é quase um pouco icônico, e eu gosto de contar dessa forma, que eu comecei a contratar as pessoas sem perguntar onde elas moravam. Eu queria saber se elas elas tinham os talentos que a gente precisava. Então, desde o início, a parte de RH e gestão de talentos é core da Volts, apesar da gente ser uma fintech do setor elétrico. Sou uma empresa de tecnologia financeira no setor elétrico. Mas o RH para a gente sempre foi muito estratégico. Então, a gente, na época, quando a gente estava contratando as pessoas, como que eu crio uma empresa onde eu tenho autorresponsabilidade de quem eu estou contratando. Eu tenho uma comunicação, uma colaboração muito efetiva. Qual é a metodologia que a gente vai adotar? A gente decidiu adotar a metodologia ágil. A metodologia ágil, ela privilegia a autonomia, a maestria, o alinhamento entre as pessoas, entregas rápidas. Então, não importa a hora que você... se você tem autorresponsabilidade ou não. Todo dia de manhã a gente tem a daily, que é a nossa reunião diária, onde é estabelecido qual vai ser a responsabilidade de cada um. Então, o Diego vai ser responsável por essa, não atividade, por esse resultado. Que isso, para mim, é fundamental. Quando você está num ambiente presencial mais tradicional, uma preocupação muito grande é você ter um microgerenciamento, o controle, saber se a pessoa está ali trabalhando. Eu me preocupo de saber se a pessoa está entregando aquilo com que ela se comprometeu. Sim. Se ela vai fazer de meia hora parando para passear com o cachorro e ela vai entregar ao final do dia, tem tanto valor quanto a pessoa que vai fazer 6 horas seguidas e entregar ao final do dia. Importante saber se aquele resultado foi alcançado. E aí, essa situação que o Beto colocou foi... Sim, eu comecei a contratar gente em um monte de lugar. Um celeiro de talentos, né, que a gente encontrou. A gente brinca que a gente tem muita gente que trabalha em VR. Aí o pessoal pergunta, é realidade virtual? Eu falo, não, Volta Redonda. Eu tenho gente que trabalha em Volta Redonda. Barra Mansa. A Serra do Rio, né? Porque durante a pandemia, muitas pessoas, muitos talentos de tecnologia voltaram para as suas cidades, voltaram para as suas famílias, né? Estavam procurando empregos aqui, às vezes morando não da melhor maneira. Para reduzir o custo de vida também. E esse é um dos benefícios. Esse é um dos benefícios, né? Essa questão da flexibilidade, mas não só, a liberdade geográfica também era importante para esse público. E aí, houve essa situação, né? Mas, na verdade, não foi uma pessoa, foram várias pessoas que sentiam essa... Eu estou sentindo a falta de encontrar meus colegas de trabalho. Claro, eles podiam tomar um café em Volta Redonda, iam para Barra Mansa e tal, mas eles começaram a ficar cada vez mais espalhados. Então, a gente era Aracaju, Florianópolis, né? E se a gente criar um ambiente virtual? Então, não foi uma iniciativa nem dos executivos da Volts, não foi uma iniciativa do RH da Volts, foi uma iniciativa do time. O time encontrou uma plataforma, né, que é essa plataforma Gather, começou a montar, e aí a liberdade de cada um montar o seu ambiente de trabalho. Então, tem a mesa lá do torcedor do Flamengo, que
é vermelha e preta, tem a bandeirinha, né, e tal. E tem a outra mesa que gosta de Naruto, que tem lá os bonequinhos, né? Outro que gosta do Homem de Ferro, que tem várias, né, do Homem de Ferro. E aí criaram uma sala de reunião, criaram um espaço de jogos, criaram a mesa do café. E essa plataforma é muito legal porque você simula, sim, o ambiente físico numa plataforma virtual. Então, o seu avatar levanta e vai passando, né, até encontrar uma outra pessoa. Se você falar algo, se você estiver passando perto de alguém, a pessoa vai ouvir você falando. E aí você encosta na mesa do outro e fala: oi, Beto, tudo bem? E aí a pessoa que estava trabalhando te ouve, como se você estivesse ao lado dela. É igual ao presencial? Não, não é igual. Mas é melhor em outras coisas. É pior em algumas coisas, melhor em outras coisas, mas ajudou ao filho visitar a mesa do pai, o trabalho do pai, conhecer os colegas de trabalho. Legal. E aí, Isso é muito maneiro. essa parte você sabe, porque vocês se envolveram. A gente tem um programa de estágio, né, que vocês ajudam a gente lá no desenvolvimento do pessoal. E aí a gente decidiu fazer, na verdade a gente não, o time decidiu fazer a apresentação do trabalho final dos estagiários na plataforma Gather. E foi sensacional. Gente de todo o país, os estagiários lá, né, os 10 estagiários de tecnologia no final do processo, que apresentaram para várias pessoas da empresa, como se elas estivessem presencialmente apresentando. Agora, é a realidade virtual do óculos? Não. É a realidade virtual numa linha, digamos assim, não tanto quanto Minecraft, mas que demanda pouca banda. Por quê? Porque, eventualmente, alguém mora num lugar onde a internet não é tão boa quanto numa cidade grande. Ela é suficiente para ele trabalhar, mas para fazer um ambiente imersivo não é. Então, foi uma iniciativa interna que foi sendo construída. Óbvio que chega num momento que ela ganha uma projeção que aí você tem que transformar em algo corporativo. Você tem que pegar teu time de cybersecurity, ver se a plataforma é segura. Nosso time aprovou. Você tem que ver se ali não está acontecendo nada que está em desacordo com os valores da empresa, né? Como você faria se você tivesse presencial, se você tivesse remoto. Então, tem algumas matérias sobre esse caso. O pessoal fala muito, né? O metaverso veio e perdeu o sentido. Cara, eu não estou falando de metaverso. Eu estou falando de uma iniciativa de um time que sentia a falta da proximidade física e criou uma alternativa para ter o melhor do virtual e o melhor da proximidade física da sua própria maneira. E a empresa foi lá, encampou e ajudou isso a acontecer, sem ficar buscando, né, motivos para não deixar acontecer. E levando em consideração essa coisa que eu falei, da autonomia, da maestria e do propósito, que para mim tem muito a ver, Cássia, que você falou de liderança com responsabilidade. Liderança não, né? De flexibilidade, liberdade com responsabilidade. É isso aí. Foi interessantíssimo essa... É que eu fico muito com medo, por exemplo, o livro do A Regra Não Tem Regras, é do Reed Hastings lá, ele até não é mais CEO, acho que ele se afastou lá do Netflix, virou conselheiro, não sei. Só que aí, quando ele fala sobre isso, ele também traz a vertente de, claro, eliminar as burocracias de como é que você tira férias? Não importa, tá entregando, tira férias a hora que você quiser. Viagens corporativas. Cara, tem que ter o senso comum de quanto que você vai gastar. Pô, é uma viagem que você tem uma palestra amanhã, você tem que estar bem, tem que estar descansado, pode pegar um avião mais parrudo. Pô, uma viagem mais espaçada vai de econômica. Por que tu vai pegar o Series A ali do negócio? Então, só que ele fala sobre também contratar os melhores talentos e pagar muito bem para esses talentos. Aí, de novo, aí tu olha pro Júnior e tu fala assim... Porque, de fato, tem muita gente boa. O Gabi é muito bom, o Gabi tá aqui. Mas não é todo mundo igual o Gabi, né? Tem um contexto dele de vida e por aí vai. Então, é sobre pensar também dessas maneiras que eu quero trazer o Rockstar, mas ele ainda nem é o Rockstar, né? Ele ainda tá se evoluindo ali pra gente poder acelerar. Eu acho que, só para fazer um leve complemento, eu acho que aí entra também a formação da liderança, o papel da liderança na formação de talentos. Com certeza. No dia a dia das pessoas, na formação desse ambiente flexível. Eu acho que cada vez mais, assim como o RH veio para um holofote, o papel da liderança também veio para um lugar que a liderança está sendo cada vez mais, não sei se eu vou usar a melhor frase, mas como um professor, um educador. Não, empresa e escola. Né? É isso, a empresa ela tem assumido cada vez mais esse papel. Então, eu acho que isso eu vi muito ali na Netflix, no livro, né? Essa preocupação com o alinhamento com a liderança, dar contexto, para que você tenha uma liderança forte e você tenha uma base forte. Mas aí, eu concordo, e o que eu queria pontuar é, você quer contratar as melhores pessoas possíveis, né? Sim, sempre. E contratar as melhores pessoas possíveis significa reconhecer o que é de maior valor para cada uma dessas pessoas. Claro que tem as pessoas que são motivadas
pela recompensa financeira. Sim. E ela é importante, né? Todo mundo, no final das contas, precisa pagar os boletos, ou o Pix, né? Sim. Prefiro ser Pix. Por outro lado, tem gente que valoriza, às vezes, poder ter a flexibilidade de morar perto da família, Sim. ter a flexibilidade de poder mudar de cidade a cada 3 meses. Então, a gente entende que a gente conseguiu, com a flexibilidade, contratar as melhores pessoas dentro dos valores que cada uma delas Sim. mais nutre, né? Mais valoriza. E essa questão da liderança educadora, eu acho que é a realidade do líder exponencial, né? Do líder do mundo exponencial. Hoje, quando a gente fala de agilidade, significa você saber planejar com a incerteza, significa você ter entregas mais rápidas e mais flexibilidade também na maneira como você conduz a tua empresa. Sim. Antigamente eu sabia planejar em 10 anos para onde eu ia. Eu Fazer não, um né? planejamento estratégico gigante. A galera e que tal. é jovem há muito mais tempo que nós. Mas hoje, você planeja algo para Academia do Universitário, para BIP ou para Volts, você tem que ter a consciência de que, eventualmente, o teu mercado pode ter uma reviravolta nos próximos Fato. 3 meses, 6 meses. Então, o líder, ele é cada vez menos aquele que vai dizer o que precisa ser feito, né, e Sim. como precisa ser feito, e mais aquele que vai dizer como, na verdade, onde a gente precisa chegar, e nesse onde a gente precisa chegar, de valorizar as competências e os talentos de cada um, ajudando a cada Sim. um a alcançar esse desenvolvimento. Então, essa liderança educadora é como o líder ajuda esse processo de desenvolvimento. Sim. E a gente entendeu que a flexibilidade ajuda a ter as pessoas melhores e a se desenvolverem também de maneira mais rápida. Aí só um passo para trás, é que o papel da faculdade também é muito importante, só que por isso que nascem iniciativas como a UP, que a gente capacita o pessoal para ensinar mais sobre o mercado de trabalho, que justamente a faculdade não dá conta. E, ao mesmo tempo, áreas distintas se portam de maneiras muito diferentes. Meu time de tecnologia, full remoto. Porque eu tenho um em Brasília, outro em São Paulo, aí outro até aqui em Caxias, outro é do Belém do Pará e outro é de São Paulo também. Só que eles se comunicam, eles entram no Huddle, que é dentro do Slack, na nossa ferramenta de comunicação, e sempre estão se comunicando. Um sabe o nome do cachorro, que é Bruno, o outro, então eles sabem de tudo, porque eles. Mas aí tu vai para o marketing, já é diferente, tu vai para a área comercial, já é diferente. Então, Sim. ainda tem essa perspectiva de que os squads, né, os núcleos dentro dali, as faculdades que eles fizeram, nossa, é muito diferente. Cássio, eu queria que você contasse um pouco sobre a BIP, e, né, uma empresa multinacional, Isso. italiana, como foi o processo de antes da pandemia e agora, Tá bom. quais são as Legal. mudanças e lições que vocês aprenderam? Tá bom. Bom, como você disse, a BIP é uma empresa italiana. O que a BIP faz? É uma consultoria de gestão de negócios. Então, a gente ajuda grandes empresas a fazer transformações, por exemplo, transformação digital, transformação de processos, do modelo de trabalho. A gente faz 20 anos agora em junho. Então, 20 anos de existência aí da BIP. A BIP nasceu na Itália em mais ou menos 2010. Ela veio para o Brasil, uma operação bem pequena, acompanhando um cliente grande. Hoje a gente tem quase 5 mil pessoas no mundo todo e estamos em mais de 14 países. Aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia de tamanho, a gente está com mais ou menos 550 pessoas. Rio de Janeiro e São Paulo é onde a gente tem escritório, mas a gente tem gente espalhada no Brasil inteiro. Como é que foi? Na verdade, assim, a BIP, antes da pandemia, durante bastante tempo, a gente trabalhou 100% presencial, porque a gente tem uma característica de servir o cliente. Então, por muitas vezes, a gente estava no ambiente do cliente. Até alguns contratos exigiam isso, que a gente ficasse ali 100% do tempo. Pois é, 100% do tempo, para poder entender o ambiente, a cultura, e aí ler e conseguir implementar as mudanças de maneira rápida. Porque isso é uma característica da BIP também. A gente tem foco muito na transformação de fato. Não é uma consultoria tradicional, digamos assim, que entrega um PPT e vai embora. Não, a gente faz todo o desenho e faz a implementação junto com o cliente, tá? Então, a gente tinha essa característica, mas a gente, por ser uma empresa global, a gente já tinha ali alguns pontos de contato com os escritórios, mas de maneira muito restritiva. Era uma call, né? Aquela coisa, aquela câmera na sala e ficava a galera disputando quem vai falar primeiro e quem aparece na câmera. Um ano, mais ou menos, antes da pandemia, a gente começou a implementar um modelo de flexibilidade. Tá? O que significava esse modelo? Flexibilidade de horário. Então, você tem ali janelas para você
começar e terminar o seu trabalho. E uma vez você pode escolher um dia na semana alinhado com o teu time, com o teu cliente, para você trabalhar de casa. Então, a gente já começou a meio que se adaptar num ambiente remoto, mas nada comparado à pandemia. Quando veio a pandemia, eu confesso que foi mais fácil para a gente virar a chave, porque a gente já vinha um ano ali com alguns times ensaiando, preparados, né? todo mundo com laptop, entendeu? Mas, assim, o principal desafio, a gente colocou todo mundo 100% remoto, o principal desafio foi o cultural. A gente estava acostumado a encontrar todo mundo no escritório, a fazer rituais. A consultoria ela já tem uma característica de dispersão. Isso, né? Já tem isso. E meio que fica mesclado ao cliente, às vezes com a cultura do cliente. Exatamente. São vários clientes totalmente diferentes. Exatamente. Né? Isso é então, a gente meio tinha maluco. um ritual de trazer as pessoas para casa. A gente tinha ali uma vez no mês, né? Uma vez a cada 3 meses, a gente fazia o nosso famoso Beep Talks, que era para trazer as pessoas para casa e a gente se encontrar e reforçar a cultura e tudo mais. E aí precisamos continuar, só que agora num ambiente completamente remoto. E não só isso, a gente precisa trabalhar outras formas de comunicação com o nosso time. Então, a gente intensificou muito a comunicação com o nosso time, trazendo os sócios. Assim, eles ficaram de cara, de fato, com o nosso time. Isso foi muito legal. Até você falando da Volts, né, do time começar a dar ideia e tal. Eu acho que o fato de estar todo mundo dentro de casa, você tirar a parede de vidro, você tirar as salas e todo mundo poder acessar. Eu consigo acessar o sócio, eu consigo acessar o vice-presidente, eu consigo acessar o diretor. Meio que trouxe também essa liberdade das pessoas conseguirem trazer mais a ideia delas, conseguirem ser mais elas dentro do ambiente corporativo, né? Então, a gente fez um trabalho assim, a gente fez uma campanha de comunicação. Eu lembro, no segundo dia de pandemia, que eu debrucei junto com algumas pessoas, a gente montou um grupo de trabalho, até capitaneado por um dos sócios, e aí ele puxou isso, e aí me puxou como RH, puxamos outras pessoas, e a gente montou, assim, quase que uma sala de guerra, sabe? Para a gente definir qual seria a nossa atuação com as nossas pessoas nesse momento de trabalho 100% remoto, porque a gente, de fato, não sabia os caminhos, vamos construir juntos. E aí a gente trouxe consultor, a gente trouxe gerente, todos os níveis, e a gente começou a desenhar algumas iniciativas. A TI participou muito desse processo, com ferramentas, olha, tem isso, vamos usar, não sei se usavam pacote, sei lá, Microsoft Office. Foi isso, mas a gente foi assim, testando. O que funciona, o que não funciona, a gente foi testando, aprendendo. Essa é uma mentalidade que o ágil traz muito pra gente, né? Não ter medo de colocar as ideias em prática. Errou, tá bom, vai lá, aprende e tenta de novo. Então, a gente foi muito nesse processo de experimentação e muita comunicação. Muita humanização, de fato. É até esquisito a gente falar humanização para seres humanos, né? Mas muito isso, assim, de dar a cara, porque as pessoas estavam assustadas, né? Como é que vai ser? Então, toda semana a gente tinha papo com os sócios, toda semana. Os sócios vinham e davam um recado. Comunicação, a gente fez um jornalzinho que a gente chamava de... daqui a pouco eu vou lembrar o nome e eu vou falar, mas a gente usou... Stay home, move on and stay home. Era o nosso jornalzinho, era a nossa campanha, e a gente ficou ali reforçando os principais elementos da nossa cultura, se colocando à disposição, criando proximidade de fato com as pessoas, através de comunicação, através de rituais, para a gente não se perder. E, assim, de lição aprendida, até hoje a gente mantém esse jornalzinho, a gente mudou o nome. Legal. Agora é Giro, Giro Beep. Então, a gente tem isso. Os nossos rituais continuam. O Beep Talks, por exemplo, a gente não faz ele presencial, a gente continua fazendo ele virtual. E a gente intensificou muito os nossos rituais de governança, de acompanhamento do time e de proximidade. Então, assim, essas lições foram o legado aí desse trabalho remoto. Agora uma pergunta para o Diego. Eu li um post que você fez, no seu LinkedIn, que falava que sobre o trabalho do final de semana, que aparentemente virou o novo normal, né? E aí você pergunta se o time das pessoas que estava lendo era da semana de 4 dias
ou se a pessoa era do time que trabalha final de semana. Aí eu queria saber de você quais foram as respostas e que insights você conseguiu ter lendo esse pessoal falando. No mundo linkediano, os 4 dias ganham, né? E aí jogaram essa mesma matéria num grupo de empreendedores e executivos. E aí os executivos falaram que não. Que isso está trazendo contraponto também de 4 ou 5 dias, né, de trabalho. E eles falaram que não, porque a perspectiva deles foi o seguinte. Imagina eu como uma startup. Estou no começo. E se o meu concorrente trabalha 4 dias e eu quero entrar mais no mercado, pegar mais fatias do market share, eu vou trabalhar 5 dias. Porque sempre vão ter startups e empresas querendo avançar no mercado, então, majoritariamente, eles vão trabalhar mais. Levando em consideração o mais no âmbito produtivo, de resultado, de entrega. Então, se meu time faz boas entregas o tempo todo, então a gente vai absorver mais mercado. E trazendo a visão para a geração Z, eles querem essa flexibilidade. Geração Z, estou falando hoje majoritariamente de estagiários, também jovem aprendiz, então é essa faixa de idade que está dentro do mercado. Eles querem essa flexibilidade. Muitas das vezes eles acham que o remoto para eles é o melhor. E quando eles entram, por falta da noção de comunicação, por falta dessa noção de, na pandemia, o que eu mais recebia dos estagiários, porque a gente fica gerindo eles, desenvolvendo, eu não sei como é que eu mostro para o meu gestor, para a minha gestora que eu estou executando aquilo. Eu não sei como é que eu apareço. Eu quero ser efetivado. Como é que eu faço? Porque eles não sabem fazer entregas e publicar no canal. Eles não sabem mostrar o que eles estão estudando. Eles não sabem valorizar a marca pessoal deles internamente no ambiente. E, claro, externamente eles também não sabem muito como usar o LinkedIn, por exemplo, para chamar a atenção, porque o gestor dele vai ver e tal, o que ele está fazendo. Então, assim, eu acredito que funcionaria mais na perspectiva de grandes empresas que têm processos bem consolidados e eles já estão ali dominando o mercado. Mas eu não sei o quanto que os cabeças brancas lá de cima, no sentido de donos, como a BlackRock, que recentemente é o fundo multitrilionário que domina todo o mercado e botou todo mundo para trabalhar de novo, presencialmente. BlackRock, que é gigantesca, manda na gente, todo mundo presencialmente. Então, assim, eu acredito... Aí, de novo, a minha visão é sempre mais focada, principalmente para quem está no começo de carreira, no híbrido, porque eles vão conseguir ter mais contato, vão participar mais, vão ouvir mais, vão saber de coisas que até então eles não saberiam se eles estivessem dentro de casa. Por quê? O papel da liderança ainda ele é muito importante, mas a liderança não faz o papel que a gente acredita que tem que fazer, principalmente quando está lidando com um júnior, com um jovem, que não tem muita paciência, já está meio que... então eles ficam meio soltos, né? Então é muito mais... Hoje o estagiário ele é mais delargado do que delegar, não delega muito, né? Ele está largado. Aí tem a perspectiva de, o CTO da Volts, que é apaixonado pelos estagiários, bota a galera para moer, para aprender, para se desenvolver, mas é o outlier, é o fora da curva, tá? Então, não é o padrão. Mas aí, Diego, eu acho que as grandes empresas que transformaram o mercado, elas eram inicialmente outliers e elas foram definindo novos padrões, né? O que eu entendo, assim, e até injusto, né, eu falar da Volts e comparar com empresas que eram totalmente presenciais e tiveram que se transformar em empresas com flexibilidade, com trabalho remoto. A gente, por construção, buscou o melhor modelo para funcionar na flexibilidade. A gente faz parte de um grupo que tem um trabalho híbrido, presencial, que tem gente de campo. Então, a gente precisa respeitar as diferenças, né? É interessante você falar o mundo linkediniano, né? Que o mundo linkediniano tem muito trabalhador do conhecimento, muito trabalhador que faz trabalho criativo, intelectual, mas continua existindo aquele trabalho que você tem que... trabalho manual, trabalho de campo, trabalho de operações. Estagiário de fábrica. A gente tem que respeitar essas diferenças, né? Mas eu acho que tudo está relacionado... A Cássia falou de ritual, né? A Cássia falou de cultura, a gente está falando de modelo. Qual é o modelo de funcionamento e de liderança, para a gente não esquecer essa questão também, que você implanta para o seu time? No nosso caso, a gente decidiu desde o início ter essa questão de responsabilidade, né? Essa questão de ter muito claro no início, você faz um sprint, né? Que é um planejamento de um trabalho de 2, 3 semanas, do que aquele time vai entregar. A cada dia você
rever o que foi entregue até ali, quais foram os impedimentos, quem está responsável por o quê, quem pode ajudar alguém a recuperar um tempo perdido. Então, quando a gente fala do trabalho de 4 ou 5 dias, ou do trabalho de final de semana, só para fazer conexão, eu vejo as pessoas no nosso time valorizando muito mais se, na verdade, elas vão ter que trabalhar de, sei lá, 9 às 6, ou se elas vão ter, por exemplo, uma flexibilidade de poder, no caso, levar os filhos na escola, participar de uma reunião com a professora, acompanhar a esposa numa ultra, ou ir num médico que precisa, e, eventualmente, no dia seguinte, trabalhar mais, trabalhar 12 horas, para fazer aquela entrega que, naquele dia, a flexibilidade permitiu com que ela trabalhasse um pouco com o tempo que ela teria. Então, eu vejo hoje uma preocupação menor com 4... Na vida real, tá? Na nossa vida real, na nossa perspectiva. Não sou Elon Musk, né? Não vou generalizar. Na nossa perspectiva, as pessoas têm valorizado poder ter mais domínio do seu próprio tempo do que quanto tempo é esse. As pessoas têm se mostrado mais felizes e satisfeitas, eventualmente até em trabalhar mais horas do início ao fim, desde que elas possam ter o tempo dela, por exemplo, de fazer um almoço mais longo, né? E vários outros exemplos. Né? Então, isso tem um pouco a ver com a questão de responsabilidade. E a questão da geração Z, dos estagiários aprendizes, a gente tem uma preocupação muito grande lá de fazer um uso correto, né, do que é estágio. Né, do que é estágio, por exemplo, do que é um júnior. Estágio é para aprender. Sabe? Então, aprender significa você estar junto de um time que pode te ajudar a se desenvolver. Perfeito. De um líder mais sênior, de um analista com mais bagagem. E aí, dali, a gente tem que criar os rituais para que essas pessoas compartilhem conhecimento e comuniquem. Então, a gente também usou muito, né, acho que a Cássia deu exemplos fantásticos, ferramentas de comunicação muito presentes. E lá tem muita clareza. A gente tem o Slack, né, que é onde você tem os canais dos trabalhos, onde os times interagem. A gente tem as plataformas, né, de Gira, que é onde você tem todas as previsões do que tem que ser entregue por cada um, né, o Kanban, né, que é a metodologia, que é uma das formas de você aplicar metodologia ágil, que te ajuda a compor a metodologia ágil. E a gente tem os espaços de zoeira mesmo, né? Além do Gather que a gente já citou. Então, por exemplo, o WhatsApp. É interessante, quando você fala essa coisa da separação, a gente não trabalha no final de semana, mas a gente está ali, a gente está acompanhando as pessoas no final de semana. Então, a nossa agilista que mora em Floripa, ela é apaixonada por cerveja IPA. Então, toda vez que ela está lá tomando, ela tira uma foto, manda pra gente, tô aqui. Legal. O pessoal de BH tá sempre zoando, que eu brinco que BH tem o segundo melhor pão de queijo do mundo. Então, eles estão sempre mandando foto, pão de queijo, esse aqui você vai gostar, esse aqui você vai gostar. E o outro tá fazendo churrasco. Então, a gente acaba criando essa proximidade. Por quê? Porque a gente não exige. E aí tem um canal que natural, né? Piada ruim é aqui, tá? Aqui você vai falar de trabalho, aqui você vai falar de piada ruim. Figurinha. Figurinha. Tem o canal dos pets. Então, assim, o pessoal tá começando a mandar no canal. Eu falei, galera, eu infelizmente não tenho pet, mas se vocês quiserem, cria um canal de pet lá pra vocês ficarem... Aí é lá, fofinhos da Volts. Muito bom. É essa questão de sair das próprias pessoas, a iniciativa. Desde que todo mundo tenha a consciência de que a gente não quer controle, a gente quer comprometimento. Porque o resultado é mais importante do que a tarefa. Na U, a galera tava indo só uma vez por semana, assim. E aí, normalmente, o time de marketing é na quinta. E quando eles iam, é sempre uma festa. Assim, eles sempre saíam para almoçar todo mundo junto, para fazer a resenha. Mas durante a semana é muito mais flexível. Então, tem que ir no hospital, tem que fazer não sei o que, vai. Eu não tô nem aí para essa questão. Eu quero mais o resultado. Só que aí, de novo, eles acabam acelerando mais quando estão juntos, assim. Eu sinto que a galera júnior gosta do oba-oba. Entendi. De estar junto mesmo. Né? O Gabi pode valorizar isso aqui, mas realmente o pessoal gosta de estar, tá junto, comer uma pizza, comer não sei o quê. Claro que a galera gosta de estar Aliás, presente. eu vi ontem, eu não trouxe esse material, mas eu vi ontem, assim, um estudo muito interessante sobre o uso do tempo ao longo da tua vida. Né? O quanto tempo você passa, por exemplo, com seus amigos, com a sua família, com seus colegas de trabalho e tal. E a análise antiga cara, dos 20 aos 40, você passa uma boa parte do seu tempo com seus colegas de trabalho. Só que como é que isso está se transformando agora? Estou contando o tempo remoto, né? E com criança, dos 30 aos 40 também, uma fase que você gasta muito tempo ali com criança, depois você vai ficando um tempo mais sozinho. Então, essa questão da conexão social, que eu acho que é um tema até, acho que o Beto trouxe, é uma coisa que a gente tem, quando a gente está falando de trabalho remoto, a gente tem que se preocupar com a conexão social, porque a gente é um ser, perdão do clichê, né? Mas, cara, o ser humano é um ser social independente de ser remoto.
Isso é físico. E é um fator que contribui para a felicidade das Sim. pessoas, inclusive no ambiente de trabalho. É isso. Isso vai. Aí eu vou para a última pergunta. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Olha. Pergunta Já? para todos. Olha lá, Tinha que ser 2 horas de podcast. Pois é. Aí eu vou falar sobre tecnologia. O programa é tech, né, o Rio é Tech. Então, vou falar sobre, né, essas novas tecnologias que a gente está lidando, né, aprendendo. Conectividade 5G, celular que faz cada vez mais coisa. Daqui a pouco tem realidade aumentada mais forte. Computação em nuvem, a gente já usa muito. E do outro lado, a gente tem burnout, a gente tem depressão, a gente tem ansiedade, né? Então, a tecnologia, afinal, ela é aliada ou ela é inimiga? Porque ela também permite a flexibilização só existe por conta da tecnologia. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês avaliam o impacto disso nas pessoas? Antes, eu estava perguntando para a Cássia se tem pesquisas para saber se vocês querem usar isso, se vocês querem flexibilidade, vocês querem, né? Então, como é que funciona o processo da decisão do uso, do tempo de uso, das boas práticas nas suas empresas? Legal. Eu posso puxar alguns dados da geração Z, porque a geração Z hoje é o núcleo que tem mais transtornos mentais, depressão, ansiedade, afins, mas ao mesmo tempo é o que mais fala sobre. É o que mais quebrou o estigma de falar sobre a terapia, sobre sou depressivo, sobre... Então, quando você abre o TikTok e você pode botar a hashtag lá ligada à saúde mental, tem milhares e milhares de vídeos e milhões de views sobre o assunto. Então, isso faz com que movimente muito o mercado de saúde mental, com apps de terapia e etc. Coisas se tornou mais acessível. As próprias empresas trouxeram para dentro de casa benefícios como esse. Então, sei lá, se você tem o Gympass, o próprio Gympass não é mais só sobre academia e tem lá apps como Headspace, Calm, que você pode utilizar para baixar a ansiedade, para poder se controlar. Então, isso mostra que se tornou mais à tona. Então, os millennials passaram a aceitar, os millennials que são majoritariamente executivos das empresas, que estão ali no comando, tiveram que aceitar, porque a geração Z está subindo, então esse assunto se tornou mais relevante. Então tem rituais, lá na U a gente tinha uma pessoa de RH que fazia o papel de ouvir mais as pessoas, de poder trabalhar essa saúde mental. Então eu sinto que tem uma evolução constante, estamos melhorando, a liderança está mais sensibilizada sobre o assunto. Então eu vejo como algo muito positivo nesse âmbito tecnológico, porque quebramos estigma. Ótimo. E isso faz com que chegue para mais pessoas o papel da sua saúde mental dentro do trabalho. Excelente notícia. E vocês lá, Cássia? E o que você vê no mundo corporativo? Tá. Sobre tecnologia ser aliada, eu acho que super. Né? A tecnologia ela permitiu que a gente quebrasse de fato barreiras. Vou fazer um parênteses muito rápido aqui. Na BIP, por exemplo, a gente sempre teve o sonho de fazer trabalhos sociais voltados para a educação, tá? E a gente sempre ficou ali sem saber muito como fazer. E como chegar em lugares que talvez fisicamente a gente não conseguiria chegar. E no ano passado, a gente fez um programa remoto de formação de jovens de periferia. Através das mídias sociais, a gente captou esses jovens, a gente formou quase 100 jovens, eles usando pelo celular. Então, assim, a gente nem exigiu que eles tivessem um computador. A gente fez todo o ambiente de tal forma que eles conseguissem fazer pelo celular, fazer os testes pelo celular, entrevista pelo celular, tudo. E no final a gente contratou 8 pessoas. 8 jovens de periferia para ter uma carreira dentro da BIP. Então, assim, eu acho que a tecnologia... Tá aí a resposta, né? Funciona. Ela, de fato, ela é uma aliada. Eu acho que as pessoas... Nós, seres humanos, operamos a tecnologia, então a gente tem que ter muita inteligência para a gente conseguir... Inteligência emocional, para a gente conseguir utilizar da forma mais proveitosa possível, porque todo o excesso, ele traz danos também, né? E acho que, pensando até no RH dentro das empresas... Acho que a gente tem um papel muito importante no letramento, né? De ensinar as pessoas que... Peraí, tem limite. Desliga o seu computador em um determinado horário. Faça pausas. Ano passado, a gente fez uma campanha de felicidade na BIP e a gente basicamente incentivava as pessoas a fazerem pausas. Pausem ao longo do dia de vocês para respirar, para sair do automático.
Então, acho que a gente tem muito esse papel aí de apoiar as pessoas no letramento, apoiar as pessoas através de campanhas, para também trazer a saúde mental como algo importante no dia a dia, porque no fim do dia a gente é indivisível, né? A vida, ela tá cada vez mais integrada. Não tem mais isso de eu desligo meu computador, eu acabei de trabalhar. Não, eu desligo meu computador, mas eu tô no WhatsApp, tô conversando com o meu colega do trabalho. O colega do trabalho já sabe da minha vida, da minha dinâmica familiar. Então, a gente se tornou... A gente é indivisível. Então, as coisas estão ali se misturando. Acho que a empresa, o RH, ajuda também a... Pera, calma, né? Vamos cortar os excessos para que não tenha problema, né? Não tenha problema, exatamente. Não adoeça, né? É isso aí. Você, Dani. Eu até estava notando, né? A Cássia acabou falando. Desculpa. Não, que isso. Eu fico até mais feliz, porque ver que a gente está alinhado com relação a isso. Mas eu, na verdade, tenho uma dificuldade de dizer se a tecnologia é aliada ou se ela é um risco. Como na época que a gente falava do... Poxa, geração X, Y, Z, né? Porque, na verdade, são coisas que a gente vai ter que conviver, ou sim, né? Então, ela não é um aliado, ela é um risco. Ela está aí, como a diversidade geracional, né? As gerações interagindo no ambiente de trabalho também não é que é bom ou ruim, é um fato, né? Uhum. E a tecnologia, ela veio ao longo do tempo. Eu tenho uma história também grande, né, na parte de educação à distância, que até depois eu passei a questionar esse nome, porque eu fui dar uma palestra eu lá com quase 40, fui dar uma palestra para estudantes universitários, aí eu falei educação à distância. Aí um, né, falou, ô professor, eu acho engraçado como vocês falam de educação à distância, né, porque para mim a distância eu tenho que sair da minha casa e vir até a faculdade, sabe? Ótima perspectiva. Não é distante quando eu acordo, pego meu celular e faço o curso. Então, quando a gente fala, pô, é remoto, na verdade é até mais próximo, né? Quando eu tô... Não, eu não tô mais online e offline. A gente não sabe mais se a gente está online e offline. Até estava brincando aqui antes, Roberto, eu não sei nem como é que eu desligo o meu telefone. Eu ligo o modo avião, desligo o modo avião. Ele está no... Dizem que é uma questão patológica, né? Você tomar café sem açúcar e deixar o celular eternamente silencioso. Eu tenho só o segundo. Mas é engraçado, a gente fala assim, a gente pede para as pessoas pausarem. Pô, mas elas vão pausar e vão abrir o Instagram, né? Quando elas estão pausando, elas vão estar nesse excesso de telas. Então, a gente fala muito na empresa da questão do digital. Digital você não esquecer do físico. Uhum. Você não... Porque o mundo, ele acontece no físico e no digital. A gente, como empresa, né, o Grupo Energisa, ele fornece energia para 862 cidades diferentes no Brasil. A vida nessas cidades acontece um pouquinho no digital, mas ela acontece na praça, na igreja, no comércio, no shopping center, na feirinha, na quermesse. A vida, ela continua existindo no físico. E ela complementa, a vida no físico te dá repertório, né? Que o repertório é cada vez mais importante para você resolver problemas. Se você fica o mundo inteiro conectado, você tá o tempo inteiro conectado, mas se você fica dependente dessa conexão, você perde coisas que são importantes. De transitar no mundo real, de interagir. Exato, né? de mais que interagir, né? De empatizar, de entender, eventualmente, coisas que a gente fala muito lá na empresa, de alteridade, né? Eu não sou o meu cliente que está lá no interior do Mato Grosso, ou do Tocantins, ou em Rondônia, em Acre, ou no Acre. Eu posso tentar entender esse cliente, mas eu tenho que saber e ter a consciência que eu não vivo a vida dessa pessoa e que eu tenho que abrir um espaço para diálogo, para atenção. E eu acho que a atenção é uma questão que hoje está muito prejudicada pelo excesso de conectividade, de informação. Eu passei, e aí eu vou finalizar fazendo um contraponto também ao que o Diego falou. Ele falou que a geração, eu não sei se você falou exatamente isso, você me corrige se eu falar errado, que a geração Z é a que mais sofre com transtornos mentais, né? Na verdade, ela é a que mais tem coragem de falar que ela sofre com transtornos mentais. Legal. Porque se você pegar um executivo de 50, 60 anos, ele está sofrendo com o medo de perder a relevância, né? Com o etarismo. Se você pega uma mulher que tem filhos, né, numa idade, assim, minha esposa tem, né, eu tenho 2 filhos, né, um de 8 e uma de 10 anos. E assim, a gente tenta dividir ao máximo o trabalho, mas eu sei que a sobrecarga para ela é muito grande. Então, isso afeta dela saber se ela está tendo tempo do autocuidado, né? Se ela está tendo tempo, ou se ela está se dedicando só à família e está esquecendo dela. Então, são muitos os transtornos, as dificuldades, os anseios, o excesso de futuro. Várias vezes eu me pego pensando assim,
tomei as decisões certas ao longo da minha carreira? Caramba, eu construí uma carreira que eu tenho orgulho, mas será que foram as coisas que eu deveria ter decidido? E para frente, o que eu vou fazer? Então, o transtorno, ninguém está livre do transtorno. É que a geração Z, ela foi já aculturada a não ter medo da sua vulnerabilidade. Isso, e de repente eu de 30, 40, 50, 60 anos... Tinha que esconder, né? Tem que esconder a sua Mas vulnerabilidade. troglodita. Então, graças a Brené Brown, né, a gente, Brené Brown, a gente tá se libertando um pouco disso, sim, falando Legal. desses assuntos. E eu tive um episódio de intoxicação por excesso de informação. Eu comecei a ter questões de memória, que eu achava que era por causa da Covid. E aí eu procurei um especialista, ele falou, Daniel, você já reparou a quantidade de coisas que você está fazendo, sendo exposto e tal? Isso vai prejudicar a sua memória, porque você está deixando de ter um tempo de qualidade para certos assuntos. E eu fui lá, né, e tratei de começar a ter atenção mais plena. Então, só para finalizar, é muito bom você poder estar online o tempo todo, é muito bom você poder fazer um curso online, você poder acordar, por dar um jeito na cara e entra numa reunião, ou não deu jeito ainda, diz assim, pô, tô com problema na internet, vou ficar com a câmera fechada, né? E participar, e de você estar levando seus filhos na escola, voltando, e você está participando de uma reunião importante. Mas isso cobra um preço, né? E é esse preço que a gente tem que ficar atento. Trabalho remoto é muito bom, conectividade é muito bom, mas como qualquer coisa, acho que a Cássia falou isso, o equilíbrio é fundamental, tá? Nem tanto para o físico, nem tanto para o digital, mas importante é entender que nós somos humanos, né? Não sei quanto tempo conseguiremos ser apenas humanos, né? Pela singularidade e tal, mas é outro papo. Mas até hoje a gente tem que respeitar a nossa natureza humana e ela é limitada e indivisível, né? Uma coisa, Beto, que a gente não falou aqui, nem vai dar tempo, mas a gente nem comentou sobre a inteligência artificial e o impacto dela na saúde mental e ética e por aí vai. Então, isso vai ser tema de outro. Assunto Pô, bom. adoraria continuar isso mais uma hora, mas a gente estourou. Muito bom. Obrigado, Cássia. Obrigado, Diego. Obrigado, Dani, companheirão. Obrigado, Vini. Obrigado, Gabriel. Obrigada, gente. E a gente tá, terça que vem, a gente está com outro assunto aqui. Um abraço.